Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as catástrofes naturais, né? Os problemas que estão acontecendo e já aconteceram aí nesse ano, né? Como também falar um pouco a respeito da administração pública, né? Sabemos que esse problema de catástrofe natural são coisas relevantes, são coisas relevantes a ser debatidas pela administração pública, pois ela que pode amenizar, né? Eu não vou dizer evitar, porque uma catástrofe natural, elas são vários fatores. Ela não é apenas um fator que esteja na mão da sociedade para ela resolver esse problema. Ela o que a sociedade, o que o mundo pode fazer sobre as catástrofes naturais é amenizar, evitar que certas coisas aconteçam ainda mais, né? Então, como a gente vê agora, nós estamos numa guerra política onde um político ou outro político fica querendo dizer que o problema é por tal coisa, que foi porque o candidato A que estava lá não resolveu, porque o problema foi da esquerda que não resolveu. Aí, se o candidato lá é da direita, daí vão dizer não, porque a culpa disso tudo é da esquerda, porque ela não resolveu, a culpa é da direita, porque não resolveu. E assim vai acontecendo, né? Assim, assim vai se sujeitando, mas, cara, se a gente pegar e observar muito bem essa questão, tá, a culpa de amenizar alguma coisa, sim, são os políticos, são eles que podem resolver esse problema, amenizar, correto? Como? Fazendo licitações com empresas sérias que realmente queiram resolver o problema, fazer licitações honestas, né? Não corruptíveis, que são questões aí, problemas que nós tivemos aqui na minha cidade e em outras cidades também, né? E isso a gente observa que eles usam essas narrativas primeiro para um palanque político, e eu acho isso absurdo, absurdo. E aí jogam que a culpa de ter faltado luz é porque em tal bairro, no bairro mais carente, é porque eles dão mais privilégios à classe mais favorecida, que são os ricos, e aí fica e as pessoas entram dentro de uma guerra constante, sem precisar e sem ao menos fazer uma crítica de que quem poderia amenizar é aquele que está lá na frente. É o presidente, é o governador, são os deputados, né? São eles que estão à frente, que podem resolver isso. E por que não resolveram isso antes? Aí tentam justificar que a culpa é do fulano que não fez nada porque é má administração. Tá, beleza, é uma má administração, tá, mas e o seu líder de governo que tá lá, sei lá, na presidência, ou deputado federal, estadual, que poderia ter feito alguma coisa e não fez? Aí você não usa o nome dele. E isso, cara, isso é doentio da parte das pessoas comprarem essa ideia. E aí você vê canais aí como vendidos se vendendo, dizendo que a culpa daquele problema é uma administração pública antiga, porque é do presidente que está lá, é do governador que não resolveu. Caramba, meu! Amenizar, o que é amenizar? Se nós pegarmos aí essas catástrofes naturais, não temos como ter controle, beleza? Não temos como ter controle, porque é uma questão natural, uma questão da natureza. Pode ser uma resposta, e sim, tá? Não é o que eu quero anunciar, não é o que eu quero falar a respeito hoje, tá? Sim, mas sabemos
que essas catástrofes naturais são por questões e problemas climáticos? Sim, pode ser, sim. E eu não duvido disso, mas não quero entrar nesse impasse. Mas a grande questão é, cara, por que não cortaram? Vou pegar um exemplo aqui de alguns vídeos que eu assisti, né? A comunidade do bairro pedindo para cortar a árvore e não cortaram. Entende? Ó, essa árvore aqui, ela corre risco. Corre risco aí de cair nos fios, cair num carro. Pô, venham cortar. Você acha que eles iam lá cortar? Você acha que eles iam lá resolver aquele problema? Não. E aí são essas pequenas coisas, sabe? E aí a gente vê como é tão corruptível a política. Porque a política pública ela não cobra esse tipo de coisa. Cadê o vereador que ainda está trabalhando, mesmo não ter sido reeleito, mas ainda ele está trabalhando? E cadê esse cara para cobrar? Cadê esse cara para desenvolver, para cobrar o que está na lei, ó? Aqui, ó, a população, ó, a comunidade desse tal bairro quer tirar isso aqui, ou limpar as valetas, os tubos, os esgotos quando chove, que fica, né, aquela coisa subindo em cima da água e dando enchente em casa. Mas cadê a parte do governo quando é para fazer e não faz? É exatamente quando eu vejo aqui, sabe, que os caras vão lá, prometem um asfalto, né? Aí eles fazem um asfalto. Depois de eles terem feito o asfalto, aí os caras descobrem que deu um vazamento num tubo, que um tubo de esgoto quebrou, ou que tem um vazamento de água. Caramba, meu! Por que não fizeram isso antes de fazer o asfalto? Então não existe um sistema que faça as coisas corretas. Os caras simplesmente fazem um negócio de qualquer jeito, né? Não, vamos fazer o asfalto aqui, porque daí se a gente fazer o asfalto aqui, a gente ajuda a população. Daí dali um mês depois estão quebrando asfalto. Quantas vezes já aconteceu na minha cidade e em outras cidades também? Isso é absurdo, cara. Isso é, sabe, é nojento, cara. Você vê esses tipos de políticos que trazem uma narrativa dizendo que a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Caramba, meu! Você tem que me dizer o que você vai fazer, o que você faria, o que vai fazer para resolver esse problema, o que você vai fazer para arrumar esse problema, que é a falta de responsabilidade do Estado. É fácil você político ir lá, fazer um vídeo e dizer, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Tá, mas o que você vai fazer? Você vai ficar culpando o outro, mas o que você vai fazer para amenizar esses tipos de problema? Daí ele fala só depois no final. A intenção é uma guerra de estragar a popularidade do outro e não resolver o problema. E cada vez mais, gente, nós estamos vendo essa narrativa de dizer que a culpa é do outro. A culpa, ó, o governo anterior não fez nada. Aí, ó, o governo anterior não fez nada. Mas daí tá, mas o que você faria para que fosse diferente? Tá, o que você faria para que fosse diferente? Esse problema. Não. Eles não falam isso, né? E aí a gente fica nesse impasse. Tá, você vai resolver o problema ou não? Ou tu vai ficar acusando o outro de que não fez. Beleza, ele não fez, e eu concordo. Mas tá, o que você faria? O que você vai fazer para que isso não aconteça mais? Pode ter certeza que vão usar isso como palanque, cara. Vão usar isso como palanque lá em São Paulo, e assim como outros estados aí que tá no segundo turno. E isso é absurdo, eles sempre usam isso. Mas na hora de resolver, cara, o mundo evoluiu tanto, velho. Pô, por que esses fios eles não passam por debaixo da terra como em outros países? Por quê?
Por que não é cobrar? Não, ó, você quer esse tipo de licitação? Beleza, tu vai ter esse tipo de licitação. Só que assim, ó, você vai ter que, né, arrumar todos os fios de tubulação novos por baixo da terra. Investimento em infraestrutura. Daí não adianta, daí culpa um, culpa o outro. Aí você vê assim, uns reclamando porque não vão poder fazer chapinha no cabelo. Caramba, velho. Sério isso? Enquanto tem pessoas que fizeram a compra do mês, que estava na geladeira e estragou tudo. Sabe? É inacreditável a ineficiência do Estado. A ineficiência do Estado, onde só pensam neles mesmos. E aí a gente vem a grande questão que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul esse ano. Se não fosse a população abraçar a causa, aquela população estava lascada. E ainda estão. Não pense que as coisas resolveram. E isso é triste, cara. Saber que o Estado é ineficiente para trazer infraestrutura para o Brasil, para a população. E cada vez mais, o Estado, ao invés de diminuir a sua responsabilidade e cobrar menos imposto, não. Ele faz o quê? Cobra mais imposto, né? Cobra mais imposto. Dizer, não, deixa para mim que eu resolvo a tua situação. Deixa para mim que eu vou resolver a tua situação, né? Aí ele cobra mais imposto. Cada vez mais, né? Nós estamos num governo cada vez mais, né, subindo mais e mais imposto e vem resolvendo cada vez menos a situação da população. E aí nós ficamos na mão dessas pessoas que estão preocupados apenas a ficar no poder e não fazer o seu trabalho. Cara, se o problema é o gasto, pare de gastar com coisas ineficientes. Para de dar aumento para si mesmo. Poxa vida. Olha o salário que é de um deputado, olha o salário que é de um governador, de um presidente. Você acha que eles diminuem isso? Não, isso aí é essencial. Mas ficar lá no SUS 4, 5 horas para ser atendido e não ter um médico, eles acham isso normal. Caramba, meu. É vergonhoso saber disso, né? Que a gente mora num país corrupto, um país que não traz assistência básica necessária para a população e usam isso como palanque, dizendo que vão resolver e as coisas só continuam cada vez pior. A gente vê isso na presidência, a gente vê isso no governo do estado, a gente vê isso nas prefeituras e a gente vê isso nas câmeras de vereador, onde o vereador promete coisas que não é compatível à função dele. E aí? Enquanto muita gente tem que capacitar o seu currículo, fazer curso, fazer prova, aí esses caras vão lá porque são bonitinhos, né? É o Zé da padaria. Aí todo mundo compra pão na padaria do cara. Aí o cara vai querer ser vereador. Aí ele vai lá e ganha como vereador. Aí ele não sequer saiba o que é a função de um vereador. Ele não sabe que ele vai ter que fazer projetos de leis municipais. Não sabe disso. Cara, nós estamos... Desculpa a palavra, mas nós estamos fudido na mão desses políticos. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham uma reflexão a respeito de cobrar dos novos candidatos que entraram como prefeito e vereador na sua cidade. E até mais. Obrigado.